Ok, agora que a gente já criou o nosso projeto, vamos agora trabalhar com componentes para poder criar o nosso cronômetro, certo? Tranquilo? Bem, esse é o nosso arquivo app.js e aqui dentro dessa pasta source nós vamos criar outros componentes que vão ajudar a compor, ok? Que vão ajudar a compor o nosso projeto. Ok, então a primeira coisa que nós vamos fazer é chegar aqui na pasta source e criar um arquivo chamado contador.js, ok? Aqui vai ser o nosso contador. Nós vamos criar um componente que ele fique passando em segundos e gere os minutos. Ok? Então vamos criar o nosso projeto aqui. A primeira coisa que nós vamos colocar é importar o React. Ok? Tranquilo? Pronto. Em seguida, nós vamos criar o nosso componente, criando uma classe contador extends React. A gente já está usando aqui, ó, a nossa importação React.componente. Abre e fecha, ok? E aqui dentro desse bloco a gente vai criar nosso componente. Todo componente que extende, todo componente React que é classe, ou seja, que extende de React Component, a gente tem que criar um construtor, certo? E esse construtor a gente vai poder criar os nossos states. Então aqui a gente chama a superclasse, né? Beleza? E para criar um state, a gente vai usar this.state, ou seja, que é um objeto, ou seja, esse componente ele possui um objeto state. E a gente está criando agora esse cara. E aqui a gente vai colocar todos os componentes, todos os states que a gente quiser trabalhar esse componente. Lembrando que um state é como se fosse uma variável de um componente, ok? E toda vez que esse state sofre alguma alteração de valor, ou seja, no seu estado é alterado, ele aciona a renderização do componente, ok? Então não é uma variável simples, é uma variável que toda vez que é alterada o seu valor, ou seja, que a gente altera ela via o método setState, ele automaticamente vai chamar o método desta classe que a gente vai criar de renderização. Ok? A gente vai ver isso na prática, como é que funciona. Então eu vou criar aqui, ó, como é um contador, eu vou criar uma variável chamada segundos. Vou inicializar ela com 0. Vou criar uma chamada minutos. Certo? Pronto. Agora eu vou criar o método de renderização. Esse é o único método que é obrigatório no componente. Ok? Pronto. O método render é aqui onde vai renderizar os componentes. Eu vou colocar meu código HTML aqui no return. Vou colocar aqui H1. Vou fechar aqui. Vou colocar aqui, sei lá, xx, dois pontos, y.
certo? Só para teste, depois a gente vai desenvolver esse cara aqui. E aqui no meu app.js, a foto, eu exportar esse cara. Então, export default contador. Ou seja, eu criei um componente para que eu consiga usar esse componente em outro arquivo, como este daqui, por exemplo. Certo? Eu tenho que exportar ele para que aqui eu possa fazer um import contador from ponto barra contador. Já aparece aqui para mim. E eu vou substituir tudo isso daqui. Eu vou apagar. Eu vou salvar. A gente vai ver que minha tela vai ficar em branco. Ok? E eu vou colocar, inclusive aqui também. Apagar logo tudo. Ficou dando erro. Contador barra. Ok, salvei. Pronto. Apareceu o nosso componente aqui. Ok? Tranquilo? Só que aqui não está contando nada. Nada está ocorrendo neste cara aqui, né? Então a gente vai ter que vir agora, ele já está chamando. Então toda vez que eu alterar lá o arquivo, ele já está chamando diretamente aqui, já vai chamar. Então eu vou vir aqui e agora eu vou começar a desenvolver a regra de negócio, certo? Para poder transformar aquilo ali num contador, ok? Primeiro eu vou criar aqui então um método incrementar, certo? E vou alterar this.state, ok? Esse método this.state é onde a gente altera, ok? O estado da nossa aplicação. Mas aqui eu posso colocar duas coisas. Primeiro, eu posso colocar neste parâmetro uma função anônima, uma error function, ok? Posso passar uma error function. E aí eu vou fazer uma validação. Se state.segundos ela for maior ou igual a 5, deveria ser 60, né? Mas eu vou colocar 5. 60 segundos vira minuto. Ok? Aí eu vou fazer assim, dis.zerar, uma função zerar que eu vou criar ainda, e dis.incrementar minutos. Incrementar minutos. Ok? Vou criar essas duas funções aqui embaixo. Primeiro vai ser zerar. É bem tranquilo. Eu posso usar o thisState também só para setar o valor segundo 2. Certo? Zerar, setar um valor para o meu state. Aqui eu vou incrementar o meu minuto. Ok? Que vai ser praticamente a mesma coisa que a gente fez em cima, só que em vez de zerar ele, nós vamos incrementar mais um minutos state.minutos
diz.state.minutos mais 1. Ou seja, o valor do minuto que tem lá, mais 1. Salvei. Ok? Aqui, em vez de mostrar xx, certo? Aqui a gente vai mostrar diz.state.minutos. Aqui, em vez de mostrar y, a gente vai mostrar diz.state.segundos. Certo? Vamos salvar. Se eu colocar para mostrar, ele aparece zerado, porque eu inicializo o meu minuto de segundos com valores zerados, só que ele não muda. Ok? Por que ele não muda? Porque em momento nenhum eu estou chamando incrementar. E aí que vai entrar um cara chamado componente didmount. Está vendo que é um método que ele aparece aqui. Esse é um método que aparece, é o método do React. E o que esse método faz? Depois que ele monta a tela, depois que ele renderiza a tela, ele é chamado. Mas isso ocorre somente uma vez. Ok? Por exemplo, quando eu carrego a tela inicialmente. Quando eu dou um F5, aí ele chama esse método aqui depois de carregar a tela. Então, toda vez que a gente for consumir uma API, algum componente, alguma coisa assim, a gente já coloca tudo dentro deste cara aqui. Ok? Se houver vários eventos na tela, ele não vai chamar esse cara. Certo? Então, dentro deste cara, aqui a gente vai chamar o método diz.incrementar. Vamos salvar. Tá dando um errinho aqui, diz.state. Ó. Não é diz.state, diz.set. State. Igual. Cadê? Mesma coisa aqui. Set state. Set state. Corrigindo. Pronto. Ok? Beleza. Então, diz.setState. Se for maior que 5, ele zera. Certo? Mas se não for maior que 5, faltou eu colocar aqui o que, é que eu tenho que fazer, não é? Então, eu tenho que setar o valor de segundos. Essa igual a state. Ponto segundos mais 1. Ou seja, se for maior que 5, eu vou virar um minuto. Ou seja, meu relógio ele só vai até 5 em vez de 60. Você não vai demorar muito para chegar a 60 e a gente vem incrementando isso daí. Ok? E se não for maior que 60, eu vou incrementar os meus segundos. Salvei, vamos ver. 1. Ficou 1 parado aqui. Porque não foi do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, 4 para o 5, e o 5 zera e vira um minuto. Ok? Porque quando eu chamo de dmount, ele chama incrementar. O incrementar verifica, tá 0, meu segundo não é maior que 5, ele vai lá, muda para 1. Ok? Pronto, acabou aí. Ele só chama incrementar uma vez. Então eu tenho que criar um mecanismo aqui para que eu fique chamando esse método de incrementar de tempos em tempos. Ok? Então é por isso que a gente vai criar um temporizador. E para isso a gente vai usar o set interval. Ok? Para receber uma AeroFunction com parâmetro. E na chamada AeroFunction vou passar isso aqui. E eu vou chamar isso a quanto tempo? Em quanto tempo? Aqui que a gente determina o nosso temporizador. Eu vou chamar a cada 1000 milissegundos. Certo? Vou salvar e vamos ver. Tá vendo? 0. Se por acaso eu aumentar em vez de 1000 milissegundos, que equivale a 1 segundo, eu vou chamar a cada
sei lá, 100 milissegundos. Olha como vai ficar mais rápido o nosso relógio. Acabei de criar aqueles centésimos e aqui acabou virando o meu segundo. Ok? Mas vamos deixar com 1 minuto mesmo. Tranquilo? Vamos lá. Então, o que mais vai ter no meu relógio? Vamos criar outros componentes aqui no meu relógio. Eu vou criar aqui um label aqui em cima, certo? Para dar um título para o nosso relógio. Eu vou criar aqui um arquivo, vou chamar de label chrono. Vou chamar de label cronômetro. Pronto. .js. Label cronômetro.js. E aqui a gente vai criar um componentezinho e que coloque um label ali, import react from react. Primeira coisa que importa. Aqui eu vou colocar um import também do app.css. Eu vou usar alguma coisa que vai estar lá. Na verdade, a gente vai colocar lá um CSSzinho de exemplo. Então, eu vou criar aqui agora um componente de uma forma diferente do componente que a gente criou aqui. O componente que a gente criou aqui, ele é uma classe e herda desse cara. E por que a gente fez dessa forma? Porque esse componente ele tem estados. Ok? Tem uma forma também, a gente vai ver lá para frente, de como criar esse componente como se fosse uma função, como está aqui, ó, function app, e usando também estados, certo? Que é usando o hook. Mas a gente ainda não chegou lá, então, a priori, toda vez que a gente quiser criar um state a um componente, a gente tem que transformar ele em classe. Mas nesse caso, esse componente ele não vai ter nenhum estado. Então a gente pode criar ele como se fosse um aerofunction. Ok? Olha que coisa fica muito mais simples. H1 class. Vamos colocar aqui um CSS. E eu vou chegar aqui em app.css. Ok? Vou chegar aqui em app.css. E vou criar aqui em algum lugar um ponto my title. Eu vou chamar color blue. Ok, vou botar também fonte size. E vou dizer que é 1 centímetro. Mais title. E aqui, colocar, não, só cronômetro. Ok? Pronto. Ctrl S. E aqui em app, primeiro eu vou ter que dar um import. Import, tem que exportar também. Export default.
Ok, aqui na tela app.js, agora a gente vai importar este componente label cronômetro ponto barra label cronômetro. Ok, então vamos criar uma div aqui e vamos chamar label cronômetro, contador, vamos colocar ele aqui dentro. Certo? Vamos salvar. E agora está aparecendo azulzinho porque a gente colocou para esse cara aqui um CSS na cor azul e o tamanho um pouco maior. Ok? Mas vamos supor que esse nome cronômetro eu não quero deixar ele fixo aqui, porque aí eu posso usar esse título para várias coisas. Então eu quero receber um nome de um título via parâmetro, que a gente chama de props, propriedade. É a forma de passar parâmetro, argumento para dentro do meu componente. Então eu vou exibir esse título via props, props.name, ok? Por que name? Porque aqui na chamada, vou salvar, na chamada do meu componente eu vou criar um parâmetro name. E aqui que eu vou colocar o nome que eu quiser. A gente vai ver que depois a gente vai reutilizar esse cara para fazer outra coisa. E aí a gente começa a reutilizar o nosso componente. Aqui em label, tem que estar entre, como é um props, tem que estar entre chaves, ok? Cronômetro. Tranquilo? Pronto. O nosso cronômetro também, ele vai ter botões. Vamos colocar uns botões aqui embaixo. De zerar, de pause e de parcial. Nós vamos criar 3 botões para o nosso exemplo. Certo? Ok? Então vamos criar 3 exemplos para o nosso... 3 botões para o nosso exemplo. Então vamos chegar aqui e vamos criar mais um componente e vamos chamar ele de botão.js. Então aqui nós vamos fazer o import react from react, ok? Const botão, como ele não vai ter state, então vamos receber um props, que é o label do botão, e o comportamento do botão a gente também vai receber via props, ok? Aqui embaixo já vou colocar um export default para não esquecer, botão, e aqui a gente vai ter um button, um clique do nosso button, a gente vai receber via props, ok? E o label do nosso button a gente vai receber também via props. E aqui também o comportamento do nosso botão a gente vai receber também via props. Ou seja, quando eu chamar esse componente botão, eu tenho que passar para ele 2 parâmetros. Um parâmetro para onClick e um parâmetro do label. O do label vai ser um valor, certo? Mas o do onClick não vai ser um valor, vai ser uma função, porque aqui é um onClick. No onClick tem que executar uma função, então eu vou passar uma função de callback via parâmetro no meu props, ok? Para que ele seja executado.
Salvou. Então a gente vem agora aqui em app.js. Certo? E vamos importar esse componente. Porte botão. From, certo? Ponto barra, botão. Ok? Pronto. Vamos chamar agora botão. O primeiro botão, label, a gente vai chamar de zerar. Ok? Ou seja, quando eu clicar no botão, eu vou zerar tanto os minutos quanto os segundos. Certo? Então, eu vou passar aqui uma função de callback para ser executada lá no meu componente. E vou chamar aqui de is.zerar cronômetro. Ok? Como eu estou falando que é diz, esse método tem que estar criado aqui dentro. E eu não criei ainda, mas eu vou criar agora. Zerar cronômetro, certo? Diz.state ou set. Pronto, agora nós iremos aqui em nosso contador, ok? Vamos importar o nosso botão, ponto barra, botão, certo? E vamos chamar nosso componente aqui, passando duas props para ele. Uma é onClick e a outra é label. O label eu vou chamar de zerar. Nós vamos criar o botão zerar, ok? Espera que ele me pede agora aqui uma div. Agora ele está usando aqui o meu método onClick está vazio. Nós vamos passar uma errorfunction, eu queria deixar vazio. Deixa eu ver se consigo. Para depois explicar a passagem. Pronto, só para mostrar aqui. Não faz nada porque minha errorfunction não faz nada. Certo? Mas no clique do botão, o que, é que a gente vai fazer? A gente tem que zerar o nosso cronômetro. Ok? E para zerar nosso cronômetro, a gente só basta que a gente zere os states. Porque zerando os states, ele vai renderizar e o valor dele vai estar zerado. Então a gente vai chamar aqui uma função diz.zerar cronômetro. Cadê essa função? A gente vai criar agora aqui. Cadê esse método? Vamos criar logo ele aqui. Certo? Diz.set state. Então, segundos
0 minutos 0, certo? Quando clicar em zerar, chegar a 1, zerar, tranquilo? Pronto, zerei. Já fizemos o nosso zerar, ok? O segundo botão que a gente vai criar, ele é o seguinte, ele vai dar pause. Você vai chamar ele de... esse botão é pause stop, ok? Ele é um botão que no... Deixa eu botar um stop aqui, só para a gente tentar visualizar o comportamento dele antes. Ele está stop. Se o meu cronômetro ele está rodando, ele fica stop. Aí eu vou clicar, ele tem que fazer o quê? Parar, e em vez de ficar como stop, eu vou mostrar ele como play. Então ele é um botão que tem dois estados nesse botão. Um estado ele vai funcionar como stop e o outro estado ele vai funcionar como play. Então a gente vai chegar aqui na criação dos nossos states e vamos criar mais um state chamado stop. E eu vou chamar stop de stop. Stop de stop não, vou chamar ele booleano, de false. Certo? Stop false. Vamos fazer o seguinte, vamos criar dois. Eu vou criar um name stop. Não achei o nome melhor não. Name stop vai ser stop, vai começar como stop. Depois name stop vai virar play quando stop for true. Ok? Beleza? Então vamos lá. Então o que é que eu vou mostrar aqui? Eu não vou mostrar mais stop, senão vai sempre mostrar a mesma coisa. E eu quero que ele fique dinâmico. Então eu vou mostrar o valor do state. Name stop. Vou salvar e a gente vai ver aqui. Está zerando porque eu coloquei a função de zerar. Certo? Mas não vou colocar, não vamos chamar a função de zerar para este cara aqui. Nós vamos chamar a função de parar o nosso tempo, né? Vamos chamar de parar tempo. Parar tempo. Vou copiar aqui o seu valor. Vou chamar aqui de parar tempo. E o que é que vai fazer essa função de parar tempo? Eu vou mudar o valor da variável stop. Set state. Ok? Então o valor de stop. Ok? Se meu botão for falso, ele tem que virar true. Se for true, ele tem que virar falso. Então ele vai ser a negação dele mesmo. Stop. Ok? Se for falso, vira true. Se for true, vira falso. Mas tem uma coisa que eu tenho que mudar também, que é o label. Certo? Então, se meu state.stop, se meu stop for verdadeiro, ou seja, eu vou chamar is.state.nameStop stop. Else diz.state
ponto name stop de play. Start. O play, né? Ok? Então, se for verdadeiro, vou chamar ele de stop. Aliás, não, se meu botão for verdadeiro, estiver rodando, se meu stop for false, eu tenho que chamar ele de play. Eu tenho que chamar ele de stop. E aqui eu não vou chamar direto, eu vou fazer o seguinte, vou chamar via this.state. Ok? Só que em vez de chamar stop, eu vou chamar name stop e vou dizer que ele é que é a mesma coisa, em vez de chamar stop, eu vou chamar name stop e vou dizer que ele é play. Ctrl S e vamos testar. Perceba que ele vai mudando play, stop, play, stop, play, stop, play, stop, play, stop. Só que não acontece nada com o meu tempo. Meu tempo continua a rodar, a incrementar. Ok? Porque eu preciso fazer uma alteraçãozinha aqui no incrementar. Certo? Eu só vou dizer que ele só vai executar isso daqui, que é o incremento dos meus segundos e o incremento dos meus minutos, se diz ponto state ponto stop for verdadeiro ou for falso. Verdadeiro não, se o stop for falso. Se confunde, né? Não, aqui não. Aqui dentro. Pronto. Então, se meu stop for igual a falso, ou seja, meu relógio não está parado, ele incrementa minutos e segundos. Se for igual, se for diferente de falso, ou seja, stop parado, ele não faz nada, não incrementa. Ok? Play. Stop. Play. Ficou o inverso, né? Stop. Play. Então aqui, vamos mudar só os labels que ficou invertido. Salvei. Stop. Ele para, ok? E fica com a opção de play. Play é para seguir. Vamos seguir. Ele continua contando. Está contando. Stop, ele para e fica com a opção de play. Ok? Deu play, ele segue. Zerar, continua zerando.
E para finalizar o nosso cronômetro, a gente vai criar mais um botão, que a gente vai chamar ele de parcial. Eu vou obter a parcial, certo? Do meu relógio, do meu cronômetro. Salvei, ele já está aqui. Quando eu clicar aqui, eu vou mostrar a parcial do meu cronômetro aqui embaixo, certo? Tranquilo? Então, para isso, eu vou criar e vou reaproveitar esse cara aqui chamado label cronômetro, que a gente criou, a gente chamou ele aqui, não foi? Ó, como eu posso chamar ele em vários componentes diferentes. E vou chamar ele aqui embaixo. Beleza? Então aqui eu vou... E no name desse cara aqui não vai ser mais isso. Eu vou criar um state chamado parcial. E vou exibir o conteúdo de parcial. Eu vou colocar uma informação aqui, assim, sem parciais. Só para a gente ver que ele vai ser exibido. Ah, o erro é porque faltou o que, gente? Importar, não é? Import label cronômetro from ponto bar, está no mesmo diretório, label cronômetro. Ctrl S, salvou. Pronto, sem parciais. Mas não vai ficar sem parciais, não é? Porque no clique do botão, eu vou mandar chamar uma função, um método aqui de ponto parciais, que eu vou criar logo aqui em cima. Ok? E agora a gente vai criar as nossas parciais. Eu vou criar uma variávelzinha aqui, temporária, e nessa variável eu vou jogar as minhas parciais de minutos e segundos. Minutos mais dois pontos mais diz ponto state ponto minutos, ok? E depois eu vou chamar diz ponto set state, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, parciais, e parciais vai ser igual a diz ponto state ponto parciais, parciais. Qual o valor do state que eu chamei? Parcial. Então aqui tem que ser parcial. E aqui tem que ser parcial. Mas, aí eu vou colocar aqui, sei lá, setinha mais P, que é parcial que eu vou adicionar a ele. Aqui, parcial. Então vamos lá. Eu tinha que zerar essa parcial aqui, não vou mostrar nada, senão ela vai entrar no bolo. Vamos salvar. Tem algum bug aqui na nossa parcial. Nossa, tá pegando os minutos. Será que eu não botei segundos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha. Segundos.
também 03, 05, 15, 21 e por aí vai. Certo? Pronto, então criamos o nosso primeiro aplicativo React, utilizando React JS, que tem vários componentes. Criamos 3, mas reutilizamos o componente de botão 3 vezes. E perceba que o botão ele tem comportamentos diferentes, ou seja, a gente passa via props, via parâmetro para esse comportamento, uma arrow function que muda o comportamento, faz com que ele se comporte de forma diferente, apesar de ter a mesma utilidade, que é clicar e no clique executar uma ação. Temos o nosso componente e temos o nosso cronômetro. Para finalizar, eu vou mostrar um pouco aqui de como funciona o React DOM. Vamos inspecionar um pouco nesse código. Aqui, pronto. Chegamos. Perceba que nossa tela ela é cheia de componentes. Mas o tempo vai passando e somente um estado sofre alteração, que é os segundos. Às vezes um minuto também sofre. Então o que é que o React faz? Ele não renderiza toda a minha tela. Ele renderiza somente o componente que possui aquele state que sofreu alteração. Então veja aqui embaixo piscando de amarelo, somente o state que está sofrendo alteração. Quando eu virar o 16 ali, ó, ele vai piscar também, piscou. Certo? Porque o state de minutos também sofre alteração. Então na hora de renderizar minha tela, ele não renderiza a tela toda a todo instante. Quando eu mudo o valor do meu estado, que eu mando ele executar o render, ele não renderiza todos os componentes, ele só renderiza os componentes dos states que sofreram alteração. Por isso que com o React é muito mais, o desempenho dele é muito melhor, muito mais performático do que as outras soluções de front, e muitos já estão utilizando o React por detrás. Ok? Então, esse vídeo até aqui, certo? E o próximo vídeo a gente já vai ver como utilizar o React, Create React App Native, certo? A gente já vai criar o nosso primeiro aplicativo em React Native. Valeu? Até a próxima!